elas têm prestado, né? Elas têm prestado um serviço importante, até para um ambiente acolhedor que elas trazem. Comunidades, inclusive as igrejas, aquelas mantidas Isso, por igrejas. Mas a minha preocupação é que a gente saia de uma área mais de boa vontade ou de fraternidade para se profissionalizar, sabe, senadora? E eu penso que muitas comunidades estão se profissionalizando e a gente precisa das comunidades terapêuticas, mas eu penso que o Ministério da Saúde deveria investir mais e não estávamos realmente preparados para a chegada do crack da forma como ele chegou, né? Porque o crack já existia há muitos anos em São Paulo, né? Isso é toda uma questão também de mercado. Em algum momento decidiram que iam vender crack nos municípios menores do país, como rurais, você está, né? Rurais, né? E como é o problema do crack nos outros países? Muito sem condições. Também é assim grave? Na Europa, as drogas mais comuns são a maconha, é maior consumo, a cocaína e a heroína. Nós não temos muita heroína aqui, e a xixi. Aqui o crack está entrando nos Estados Unidos, tá? Um pouco também na Europa, mas nos Estados Unidos é basicamente maconha, cocaína e o crack nessa região da América do Sul. Agora, senadora, e não seria mais inteligente, como quer o presidente Fernando Henrique Cardoso e diversos chefes de Estado no mundo, descriminalizar o uso de algumas drogas mais leves e atacar os problemas cruciais do crack, da heroína, da cocaína? Isso tem que ser bem esclarecido, Armando, porque quando o ex-presidente Fernando Henrique falou isso, houve a ideia de que ele estava defendendo a liberação da maconha e mais a liberação de todas as drogas. O que ele falou exatamente foi não criminalizar. Descriminalizar. Descriminalizar o dependente. Então, essa é uma questão que também precisa passar por um debate da sociedade brasileira. Acho que aí não é só uma liderança política, porque eu te pergunto o que é bom para Portugal, para a Inglaterra, para a Suécia, que tem tolerância zero com a droga ilícita. A Suécia é tolerância zero. E se a pessoa não se recuperar, ela vai pagar. O Estado paga, mas se ela não fizer um esforço para se recuperar, ela vai ter que pagar o tratamento do Estado. E o internamento é compulsório. Então, existem desde essa coisa, digamos, mais radical, aquelas posições da Holanda, que tem aquele sistema de maior abertura, com aqueles como se diz, cafés, né, onde é liberada, com quantias que o governo delimita para serem vendidas as doses ali de maconha naquele ambiente. Então, mas esses países também, os seus congressos estão rediscutindo, porque a sociedade também está sentindo os efeitos dessa abertura desse mercado. Então, é uma questão bem polêmica. Eu não tenho, sinceramente, opinião formada sobre isso. Sim. Acho que é uma coisa muito, muito delicada. O processo de você dizer, vamos liberar a maconha, porque aí você vai baratear e aí deixa de ser, digamos, um negócio rentável. As drogas hoje têm um peso na economia mundial violento. É um peso violento. Então, ela se tornou não só uma questão social, é uma questão econômica que entrou, e na questão da delinquência, da violência. Hoje, o Brasil, o princípio foi da repressão, que não é o caminho mais adequado. A Senad, que está no Ministério da Justiça, quando a questão devia ter no Ministério da Saúde, né? A política devia estar voltada para a área de saúde. Para a área de saúde e prevenção. Professora Fátima. Posso falar sobre a lei? Por favor. Não, a lei, essa questão do ilícito. Para nós da saúde, é importante que a pessoa esteja em condições de ser ajudada, né? E o fato de ser lícito ou ilícito não tem a ver com prejuízo à saúde. Essa é uma questão que é cultural, é política, é econômica, muitas vezes, né? Porque não são as drogas mais prejudiciais que são as proibidas, né? A gente precisa estudar, por exemplo, o que fez com que se proibisse a maconha, né? O que representa a maconha na cultura muçulmana, por exemplo, né? Que não tomam uma gota de álcool. Eu morei na França uns anos, então tinha meninos lá em Paris, eles não podiam botar uma gota de álcool na boca, e em Paris todo mundo bebe bem, e fumava maconha que vinha de Marrocos, porque era do dia a dia deles. Então, eu acho assim que a gente precisa entender essa questão das drogas em tantos níveis, né? E a questão de lícito e ilícito, infelizmente, ela não está ligada aos prejuízos, né?
Porque, se fosse, eu acho que o álcool teria que ser ilícito, porque é o que causa realmente mais danos ainda à nossa sociedade, é o que mais consumido, né? A senhora tem dados dessa E a gente não relação? consegue nem cuidar da publicidade, por exemplo, da bebida alcoólica, né? Do jeito que se faz, por exemplo, a Que o publicidade lobby- da cerveja, que ainda não é droga na nossa lei, ainda é alimento. Então, a gente tem contradições muito grandes. Ou seja, do ponto de vista médico, a senhora acharia mais importante limitar ou proibir a própria bebida alcoólica do que outras drogas? Olha, se tem coisa que não serve para um usuário, é prisão. Porque ele já é um preso, ele já é prisioneiro. Só que ele é um prisioneiro de dentro, né? Ele já está com muitas amarras. Então, a gente sabe que a prisão, no sentido da repressão para o usuário, ela não ajuda. Já se passou por vários projetos, inclusive de justiça terapêutica, né? Transformar a pena em tratamento. Então, para nós da saúde, é importante que a pessoa tenha condições de ser trabalhada, né, de ser respeitada como um ser humano, de ser compreendida na sua demanda, o que faz com que ela use drogas. Porque é muito fácil a gente falar que é uma doença, né, senadora, como a senhora muito bem colocou, isso foi um grande avanço, né, mas doença de quê? Né? Não é uma epidemia que chega e tem um vírus e você vai lá e acaba, como tem um discurso aí, né, de guerra às drogas, como se a gente pudesse, simplesmente eliminando o produto, acabar com a questão. Porque as pessoas procuram as drogas. E o que faz com que elas procurem? Né? E o que essa droga traz para a sociedade? E que sociedade é essa que cada vez as pessoas precisam mais usar drogas? O que está se passando conosco? Né? Então, eu acho que o tema é bem mais amplo, né? Ao mesmo tempo, eu inclusive admiro as medidas do governo atual de pensar mais na dimensão do controle da oferta, né? Porque a gente tem esses dois grandes eixos nas políticas, né? O controle da oferta e a redução da demanda. A gente tem que trabalhar com os dois. Porque o crack, a impressão que eu tenho é que ocorreu uma oferta muito desenfreada, sem um controle, que a gente, né, perdeu realmente de vista, porque eles estão conseguindo vender crack lá num município tão pequenininho. Baratíssimo. Aí eu vou agora fazer uma provocação à professora. A professora enfim, acabou de defender, pra... porque eu sou comunicadora e essa questão da liberdade, assim como também os defensores contrários à internação compulsória, eles falam muito nas liberdades individuais. Então, eu vou falar na liberdade de expressão. Então, a questão assim, eu tenho muito receio, assim, quanto vamos proibir propaganda de bebida, de cerveja, porque os outros estão proibidos. Proibir propaganda de cerveja. Eu tenho muitas dúvidas a respeito da eficácia disso. Eu tenho dúvidas, porque o crack não tem nenhuma propaganda em nenhum lugar. Nenhum lugar. Nenhum jornal, nada. Só tem notícia ruim do crack. Só tem notícia ruim. Tem de um notícia que consumo morre, que matou seu bebê. E cada vez aumenta mais o consumo de crack. Então, qual é o fenômeno esse que faz isso? Então, a propaganda, se você banir a propaganda, eu não tenho dúvidas. Porque por essa lógica, nós temos que proibir também a propaganda do automóvel, porque mata muita gente. O que está atrás da bebida? O que está atrás do automóvel que mata e a moto que mata cada dia mais? A atitude, o comportamento, o nosso comportamento social no meio de sociedade, seja dentro da família, seja no trabalho, seja no nosso ambiente. Então, é essa atitude que eu acho, por isso eu falo, eu tenho muita fixação com prevenção. Hoje você está numa sociedade como a nossa, e talvez a professora muito mais do que eu vejo porque eu observo, né? Eu vou pelo senso comum. Eu vou num restaurante e eu fico impressionada. Tem 4 pessoas da mesma família, ou 5, elas estão sentadas à mesma mesa. As 5 pessoas estão cada um com o seu celular, ou seu iPad, ou seu iPod. Não falam entre si, estão conectadas distante dali. Ora, a mesa tem todo um ritual, um simbolismo de união, de fraternidade, de convivência, de diálogo, e não acontece. Então, essa sociedade também, consumista demais, excessivamente voltada para essas coisas, a família, me parece, está se distanciando em vez de se aproximar. Então, isso é uma doença, que talvez essas coisas, essas adrenalinas que a gurizada queira, acabe provocando isso. Há uma outra questão que a professora falou da mulher, que ela é a mais demandada. É a mãe ou é a mulher a noiva do dependente, namorada.
Mas ela também está entrando como, digamos, mula para fazer o tráfico da droga, que é muito grave isso, porque ela tem mais, até com ela com criança, bota a droga no berço da criança, no carrinho. E uma outra coisa, nas Cracolândias, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que eu fui alertada a isso lá pelo Hospital de Clínicas, que está fazendo uma unidade específica para isso, que é a gravidez precoce numa Cracolândia. Então você vê, cria mais um problema, degradação muito séria, para gerar um... Senadora, nosso tempo está terminando. Essa professora tem que falar, eu falei muito. Mas, não, eu só queria complementar. Eu acho que eu, assim, não me expressei bem, talvez. Eu não sou a favor da liberação total das drogas. Eu acho que a gente tem que ter controle de vários tipos, não só o controle legal. Acho que tem que ter um controle sanitário, um controle educativo, né? Porque as pessoas têm que aprender os prejuízos de qualquer tipo de drogas, né? Isso que eu quis dizer. Certo. E sobre a questão de usar uma pessoa, por exemplo, ajudar uma pessoa no contexto da justiça, eu trabalhei muitos anos, sou professora de psicologia jurídica e já fiz vários projetos depois da nova lei que tenta, então, descriminalizar não, mas diminuir o peso de crime, né, do uso de drogas, que agora não é mais crime, ele não pode ter mais privação de liberdade, ele é restrição de liberdade, né? Então, o juiz dá uma medida psicossocial. Só que isso também não está... Cestas básicas, um trabalho social. E um trabalho psicossocial, né? Mas essa intervenção ela também não está garantida com qualidade. Isso muitas vezes é difícil também lá na justiça. Então já tivemos demandas de juizados especiais, fizemos já algumas pesquisas. E é possível sim, eu já trabalhei muitos anos até em juizado de menores, eu penso que tem algumas pessoas que se elas às vezes não forem chamadas judicialmente, elas não seriam ajudadas. E eu acho que a gente pode ajudar no contexto da justiça sim, né? Mas eu penso que a descriminalização do usuário, ela é um avanço que nós já estamos conseguindo na lei, né? O que não quer dizer que as pessoas vão poder usar drogas de qualquer maneira, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa cuidar mais de todos os tipos de controle, né, que tem que ser garantidos na sociedade. Perfeito. E quanto à publicidade, eu acho que a gente não tem que retroceder na liberdade de expressão, não é isso. Mas o controle de bebidas alcoólicas, no mundo inteiro, ele existe, ele é feito, e no Brasil é um absurdo. Quando você vê uma Ivete Sangalo falando pega leve, com cara de bêbada, e um litrão de cerveja atrás, o que é isso? Eu acho assim, é porque depois eu vou para a escola, eu coordeno o projeto mais importante do atual governo de prevenção de drogas nas escolas. Né? Na Universidade de Brasília, eu sou autora do projeto e nós estamos executando para mais de 70 mil educadores esse ano, a pedido da presidenta e na política da Senad. Então, eu não consigo dizer para os adolescentes que a cerveja é uma bebida alcoólica que faz mal também. Né? Porque é quase que cultural, fazer prevenção é contra a cultura, porque está na nossa cultura consumir muitas drogas, né? As ilícitas e as lícitas. E a propaganda do crack, ela existe sim, ela existe e muito eficiente, porque a Cracolândia, ela não é só o usuário, a Cracolândia é exatamente a infiltração de pessoas do mesmo tipo, do mesmo estilo, jovens em geral, que estão vendendo e se confundem com os usuários. E a melhor propaganda que existe é a propaganda das redes sociais. É o que o jovem faz entre si. Inclusive, a gente utiliza isso para prevenção. Né? Como é que a gente pode formar jovens multiplicadores? Porque o que eles mais ouvem são os próprios colegas. Então, são outros tipos de publicidade e que são tão importantes e até piores, eu entendo, de que muitas vezes um anúncio na televisão. Mas eu acho que a gente devia cuidar um pouco mais do controle das bebidas alcoólicas, porque algumas das bebidas, até cigarro, por exemplo, né, que já está bem mais trabalhada, essa questão do controle na mídia, mas aí você vê um campeão, você vê uma Fórmula 1, você vê eventos especiais, sim. Então é difícil. É uma conquista, mas a gente já avançou muito. Eu já fiz parte de comissões, né, que têm buscado, inclusive aqui no Senado, na Câmara, né? Esse é um tema que está para ser liberado. Nós aqui da TV Senado temos todo o interesse em acompanhar, dada a importância, obviamente, para a nossa sociedade, para a cidadania brasileira. Claro. Seria até importante que, nesse aspecto, hoje o programa pudesse ter aberto para os nossos telespectadores, debate, né? Para fazer perguntas ao longo, a interatividade para eles. Então, porque eu tenho a impressão que a sociedade está muito, muito atenta a isso, está muito preocupada, porque ela precisa de respostas que não estão sendo dadas ainda. Especialmente aquela mãe que tem um filho dependente de química. A mãe, especialmente a mãe. Bem, infelizmente o nosso tempo está esgotado.
Quero primeiro agradecer às nossas convidadas a oportunidade dessa conversa. Nós aqui no Senado, como eu disse, vamos estar acompanhando o debate da proposta do projeto do senador Demóstenes, que está sendo relatada pela senadora Ana Amélia, e que deve estar, de fato, despertando um interesse muito grande na sociedade brasileira como um todo. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero mais uma vez agradecer às nossas convidadas e a você por sua audiência. E se você, telespectador, quiser enviar uma sugestão, seu comentário ou sua crítica, pode fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Escreva-nos, ligue, participe. E até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.